uma cliente, ela tem um iPhone e ela estava pesquisando compra de stickers, de aquelas figurinhas Aham. né? Como E se ela fossem alguns pesquisou emojis, algumas coisas assim. É um emoji exato. turbinado, né? São os stickers, né? O iPhone dela tem uma tecnologia chamada Face ID, que ela faz leitura facial para confirmar compras, para desbloquear a tela. Então, ela pesquisou esse link específico gratuito. Quando ela fez a pesquisa, caiu já para compra, imediatamente. E foi feita pelo Face ID a compra anual desse programa, que ela não autorizou. Ela verificou isso na hora, cancelou imediatamente, entrou em contato depois, e no dia seguinte eu estava a compra lá no cartão da mãe dela, que tem cadastro no cartão. Para minha curiosidade, a informação que deram a ela, depois de algumas reclamações, foi que a solicitação dela seria de índole duvidosa, porque ela tinha tido no mês anterior um cancelamento de uma outra compra de um curso que ela fez e que ela não gostou. E ela estava dentro daquele prazo do arrependimento, enfim, e falaram isso com ela. Ela continuou reclamando, disseram para ela ainda que ela teria tido abuso de estorno por ter pedido esse valor. Então, assim, eu fiquei chocada com essa situação. É uma Qual falta é de o valor, respeito. hein? Assim, só para o abuso de stickers, de quanto? Não, na realidade, eles têm vários. Sim, porque você pode ir escolhendo, vai baixando. Tem o anual, tem o mensal, o dela caiu o anual, R$ Uhum. 329. A Uhum. menina ficou desesperada. Enfim, mas eu fiquei Ainda mais com chocada. o advento dessa nova tecnologia, né, Carolina? Que é É, do reconhecimento visual. Uma coisa é você digitar uma senha, coisa tal, outra coisa no iPhone, pegou, capturou o seu rosto, apertou 2 vezes, está feita a venda, né? E ela Ganhar nem dinheiro sabia, hoje está. das outras compras tem que ter a confirmação. Dessa caiu direto. Ela pesquisou, inclusive, esse site, ele tem sede em Istambul, não tem como reclamar desse site, e, enfim, não tem o que fazer, né? A reclamação foi feita com iPhone. Mas eu achei assim, um despreparo até no atendimento ao consumidor, porque ela falou: meu Deus, estão me acusando, mas eu nem usei o aplicativo, eu nem cheguei a usar o aplicativo, muito dentro. Tá Você até bom. teria o direito de usar. Carolina, eu vou te dar uma dica. Depois entre lá na área do aluno, eu acho que é na introdução, tanto no Close Friends tem, quanto lá no treinamento de direito do consumidor. Tem um livro meu, que foi minha tese de doutorado, que se chama Desinformação na Sociedade da Informação. E nesse livro eu venho sustentando que na sociedade da informação nós somos hipervulneráveis, porque esse tipo de coisa acontece. E eu não posso partir de falsas premissas, imaginando que às vezes que uma idosa que de repente guardou sua senha, não sei aonde, que alguém teve acesso, que a culpa é da idosa. Que uma jovem que baixou um sticker, que fez uma compra, ela fez uma compra abusiva. Quer dizer, o abuso do consumidor. O que eles estão querendo dizer é que o exercício regular do direito tem uma linha limítrofe que foi ultrapassada, que seria do abuso de direito. E ela teria cometido um ato ilícito e não a empresa. Só que a lei, em nenhum momento do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que fala do direito de arrependimento, tem o número de arrependimentos que você pode ter. A lei não vai dizer que você pode se arrepender no prazo de 7 dias por 3 vezes, né? Ou alguma coisa assim. Não. E por que surge o direito de arrependimento? Por um primeiro viés, uma falta de ambiência, né? Quando a gente fala de produto. Uma coisa é você ver o produto pela internet, outra coisa é você tocar naquele produto. Outro dia eu fiz um vídeo que eu mostrei que eu comprei bolas de golfe pelo Alibaba. Bolas de golfe de treino, né? Que seriam bolas como se fosse de isopor, que é só para você bater e ficar treinando ali. Quando eu recebi bolas de gude, né? Eram bolinhas desse tamanhozinho assim. Olha a distância, parecia ser uma bola, mas era um negócio desse tamanhozinho, né? Era bem pequenininho. Então, o primeiro motivo do direito de arrependimento
é essa falta de ambiência do consumidor com o bem de consumo. Ele não pode tocar no produto. Quando a gente fala de serviço, que é o caso, né? Quando a gente fala de serviço, surge uma outra perspectiva, que é a possibilidade de um ruído na autonomia da vontade. Quando a gente compra à distância, a gente pode estar muito suscetível a várias coisas. Eu posso comprar de madrugada e estar com sono, eu estar agindo por impulso, e os homens de marketing, eles estimulam, né? Quer dizer, toda vontade muito estimulada se torna um desejo, todo desejo muito estimulado se torna uma necessidade. Né? Você já viu, Carolina, quando você está passando no shopping e aquela bolsa te chama na vitrine? A bolsa te chama e você vê e tem a vontade de ter aquela bolsa. Aí toda vez que você passa naquele shopping, você começa a ver aquela bolsa de novo. E vê a segunda, vê a terceira, vê a quarta. Toda a vontade muito estimulada vai se tornando um desejo. Eu quero aquela bolsa. Daqui a alguns meses, você não consegue mais viver se não tiver aquela bolsa. Todo desejo, quando muito estimulado, se torna uma necessidade. Quais são as bolsas dos ambientes virtuais? Que não as chamadas de Instagram, que não as possibilidades de aquisição por reconhecimento de face, e você se tornando mais vulnerável ainda do que a média. O direito do consumidor, em nenhum momento, cria o direito de arrependimento, limitando a possibilidade desse arrependimento. Você pode se arrepender quantas vezes você quiser. E a premissa não é de que a pessoa é idosa, que a pessoa é jovem demais, é de que é um ser humano que pode estar sendo induzido ao momento do consumo através de técnicas comerciais que são viscerais, que fazem você agir com a alma. Tá bom, Carol? Valeu. Legal. Mas eu já, respondendo a pergunta do Cauã, já demandei contra a Apple. Eu acho que é um ato falho, né? E esse é o último aspecto, quer dizer, e o mais interessante até, é porque o pessoal lá da internet não está vendo o comentário que o Super Kainan está fazendo aqui. Dá uma porrada na Apple, que é o que o Kainan está falando. O que acontece? O artigo 18, agora tecnicamente falando, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor atrai uma coisa chamada princípio da solidariedade. Né? Se as partes se unem, quem pode se valer dos cômodos deve estar apto a suportar os incômodos. Né? Então, você pode demandar contra um, contra outro. A Apple pode virar e falar assim, eu sou uma mera intermediária dessa relação. Então, não existe relação de consumo comigo, porque eu simplesmente funcionei ali como um apresentador daquela empresa lá em Istambul, lá em não sei aonde, sei lá. Né? E aí, sabe onde é que você vai dar uma resposta adequada? Você vai dizer que a Apple é fornecedora e fornecedora na modalidade fornecedor fiduciário. O que é o fornecedor fiduciário? Quando aquele consumidor contratou com a Apple, ele nem conhecia qual era essa subempresa que vendia esses stickers. Pela teoria da aparência, tudo levava a crer que ela estava contratando com a Apple. E eu caguei para o cara de Istambul. Eu estou querendo a minha relação com a pessoa da Apple. Né? E aí, entrem depois aqui no YouTube. Eu acho que há uns 2 meses atrás eu fiz uma live com o professor Fábio Schwartz, defensor público daqui do Rio de Janeiro, e que defendeu a sua tese de doutorado na UF, e a tese de doutorado dele era sobre o fornecedor fiduciário. Então, você pode utilizar esse pensamento do professor Fábio Schwartz para adotar a responsabilidade do Airbnb, pode gerar responsabilidade do Uber, gerar responsabilidade da Apple, de grandes empresas que, pela fidúcia, pela confiança depositada naquela empresa, ela não vai tentar se afastar de responsabilidade, dizendo, vai se entender você, Roberto Carlos e as baleias do oceano. Isso está errado. Então, fechando o raciocínio do Kainan, é isso mesmo, existe a solidariedade e a gente ainda pode crescer mais ainda falando do fornecedor fiduciário. O Chicão está fazendo uma consideração lá na internet muito legal, que o sistema de biometria facial é da Apple e não do sistema lá de Istambul. Exato. Porra, Chicão, tu é fera, hein, velho? Apesar do Face ID, há confirmação quando você faz a compra. Não é só... Né, você tem que apertar um OK, alguma coisa, e não foi feito isso. Ela estava procurando, ela estava simplesmente navegando lá, olhando.
tem uns que são gratuitos e tem alguns planos. Ela não chegou nem a clicar nada. Inclusive, no Reclame Aqui, tem várias reclamações desse link, desse site, que várias pessoas passaram pelo mesmo problema, de contratação à revelia.